Primeiro, gostaria de deixar claro que não sou seguidor do que você chama de, abre aspas, canal, fecha aspas. Segundo, acho ridículo a forma como você menospreza a gestão Leila Abel. Sem sombra de dúvidas, uma das mais vitoriosas do Palmeiras. Terceiro, você só pode ser gambá, que se aproveita da crise em benefício próprio. Nunca farei parte de um canal tão nojento quanto o seu. Até nunca mais. Ah, vai tomar no... Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Tenho que tomar cuidado com o microfone, que tá dando um mau contato no cabo aqui, mano. E aí, às vezes, ele desliga do nada. Então não posso ficar mexendo nele hoje, porque ele tá desligando do nada. Mas vocês viram o que eu sou obrigado a aguentar? Eu comecei esse vídeo com essa mensagem que eu recebi lá na rede social vizinha. Inclusive, mano... abri uma caixinha de perguntas ontem lá, teve bastante gente bacana participando. Mas sempre tem os malas também. Sempre tem um hatezinho ou outro pra encher o saco. Mas a gente já tem um recado pra vocês, tá bom? A gente vai falar sobre vocês. Antes de mais nada, pessoal, quero pedir a ajuda e a colaboração de vocês com os nossos amigos e os nossos parceiros aqui, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, pessoal, é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. São parceiraços que estão há muito tempo com a gente, acreditam no nosso trabalho, confia aqui no trabalho do Opina Porco. Vocês vê, no meio de tanta gente aí, ó, que às vezes manda uns hate, fica enchendo o saco, tem gente que acredita muito, muito mesmo, no trabalho que a gente desempenha aqui na comunidade do Opina Porco. Então, se vocês quiserem ajudar a gente aqui do Opina Porco, e também eles apoiem o pessoal da Tribo da Sorte. Tô colocando um link fixado nos comentários e também um QR Code, que se você clicar lá vai abrir um chat. E aí você pode pedir pro pessoal lá, ó, gostaria do cupom lá do Opina Porco. Lembrando, galera, que a Mega Sena já tá acumulada em 25 milhões. Além disso, tem a Loto Fácil, a Lotomania, com uma plataforma que já entregou e distribuiu prêmios pro Brasil inteiro. Então você pode aumentar suas chances de ganhar, porque eles têm o uso de uma inteligência artificial que vai fazer isso pra você. Tudo de forma automatizada, você não vai ter trampo nenhum. E além disso, tem o nosso cupom que você vai ter desconto. Acessa lá, galera. Pessoal da Tribo da Sorte, gente boa, sempre com a gente aí, parceiraços nossos. Tamo junto. Agradeço a todo mundo que todos os dias acessam e usam o nosso cupom. Galera, e essa mensagem aí desse torcedor que mandou lá na rede social vizinha, ela é a ilustração perfeita do que é uma parte, um reduto, infelizmente, da torcida do Palmeiras hoje. Ontem eu fiquei realmente muito triste com o que eu vi após as repercussões em relação ao pênalti. Mano, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Tem pessoas que acham que a marcação foi legítima, tem pessoas que acham que não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um acha uma coisa. Agora, o problema é quando na rede social você encontra as pessoas tentando impor o que elas acham em cima do que os outros acham. Elas tentam enfiar a goela abaixo a opinião delas e fazer com que as pessoas aceitem aquilo e, além disso, pense da forma que elas pensam. E é lamentável ver como que a torcida do Palmeiras se nutelizou. Não existe essa palavra, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. A torcida do Palmeiras, uma parte dela, os leiletes, os abeletes, aí, ó, como o exemplo desse daí no começo do vídeo, eles são a prova viva da torcida de teatro, da torcida de evento que a gestão do Palmeiras fez ao longo de todos esses anos. Um torcedor que vai no Allianz hoje vê uma atmosfera e a transformação de uma parte da torcida muito, mas muito superficial. Torcedores de rede social que estão lá para fazer trends, para fazer musiquinhas bonitas, para fazer dancinhas, para fazer discursos motivacionais. Torcedores que se dizem mais torcedores que os outros. O Facincani, cara, esses dias expôs nas redes sociais um vídeo que teve um DJ após uma partida do Palmeiras. O jogo terminou, o Palmeiras com um resultado negativo,
e um DJ começou a tocar e todo mundo ali, dançando e tudo mais. Os arredores do Allianz tornaram-se um evento festivo independente do resultado do jogo. Palmeiras eliminado de Copa do Brasil, eliminado de Libertadores, e a galera tá saindo, tá metendo louco, usando substâncias ilícitas aos redores, pulando, dando risada. É isso que é respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras? É isso que é respeitar o momento que a gente sai do estádio com uma desclassificação em um torneio tão importante? Me desculpe, dessa maneira eu não sei torcer. Porque pra mim, quando o jogo termina com resultado negativo, meu amigo, eu abaixo a minha cabeça e eu quero ir embora o mais rápido possível de onde eu estou. Fui assistir o Mundial contra o Chelsea num barzinho, na época que foi o jogo. E quando terminou 2-1 pro Chelsea, eu pedi a conta, fechei a conta e fui embora. Meu amigo, não, mas você já vai? Eu falei assim, pra mim o dia hoje acabou. Pra mim não tem mais graça isso daqui, não tem mais clima. A gente tem que respeitar, comemorar nos momentos da vitória e respeitar nos momentos da derrota. Ontem, o goleiro Marcos, ele foi extremamente, covardemente atacado nas redes sociais por torcedores dessa nova era do Palmeiras. Justamente porque ele falou isso daqui, ó. Estou em uma fase da minha vida que prefiro perder empatado do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor, do fundo do meu coração. Podem ficar putos comigo. Não pode. De boa, os jogadores têm que cavar, mas tem tecnologia. A CBF deixa o juiz olhar o VAR para ver que não foi pênalti. É um absurdo com a torcida brasileira, nem sei o que falar. É constrangedor um pênalti desse. E assim, o cara foi massacrado. Aí você fala assim pra mim, pô Neto, mas qual que é o problema do torcedor não concordar com o que o Marcos falou? Não tem problema nenhum. Cada um tem sua opinião. O torcedor tem o direito de falar assim, ó, eu acho que o Marcos falou bobagem. Eu acho que foi besteira o que o Marcos falou. Acho que o Marcos não tem razão nisso daí que ele falou, não. Agora, chamar o cara de Judas, chamar o cara de traidor e duvidar do amor do cara pelo clube, falar que o cara tá vendido pra imprensa esportiva, o cara não veste uniforme de TV nenhum, meu irmão. Você não vê o cara em programa nenhum. Às vezes vai como convidado e tudo mais, mas não tem vínculo com nenhuma imprensa. Pra vocês falarem isso, vocês não têm o mínimo conhecimento de quem foi o Marcos e da história dele com o Palmeiras e da forma como ele sempre se identificou com o Palmeiras. E aí, aparece um punhado de torcedor modinha que nasceu ontem, que gosta de fazer trendezinha, chamando o cara de Judas e de traidor. Vocês têm noção do que é chamar alguém de Judas? Isso vocês não têm direito, irmão. Isso vocês não têm. Vocês não conhecem a história do Marcos com o Palmeiras. Vocês não conhecem o que o Marcos já fez e do que ele já abriu mão pelo Palmeiras. Vocês acham o quê? Que quem fez pelo Palmeiras é a Leila? A Leila ganhou popularidade, ganhou notoriedade. A Leila ganhou fama com o Palmeiras. Encheu os cofres dela, as empresas dela de dinheiro, utilizando a marca Palmeiras. Foi uma parceria, tudo bem. Foi uma parceria. Mas na concepção de vocês, parece que ela fez mais do que o Marcos. Sendo que o Marcos era o cara que tava ali na linha de frente mesmo. Então vocês têm que lavar a boca de vocês antes de chamar esse cara aqui de Judas. Porque se tem uma coisa que esse cara não é traíra, é Judas. O amor pelo Palmeiras que esse cara tem é genuíno. E qualquer um entendeu muito bem o que o Marcos quis dizer. Esse desabafo do Marcos aqui foi um desabafo pela péssima partida, pífia, horrorosa que o Palmeiras fez. Partida essa que, inclusive, sem clubismo nenhum, o Sport merecia ter vencido. Foi uma injustiça com o Sport. Uma injustiça. O Sport deveria ter vencido essa partida, merecia. Porque foi atrás, foi um time assíduo, foi organizado, foi estruturado, teve marcação. Então esse desabafo aqui do Marcos, ele quer dizer isso, acima de tudo. Eu só acho que ele errou numa coisa, né? Quando ele utilizou a palavra constrangedor. Quem tem que estar constrangido é a Leila Pereira, que fica afagando a CBF.
É os dirigentes brasileiros que votaram pela continuidade da CBF. É as federações que votaram pela continuidade da gestão da CBF. É eles que têm que estar constrangidos, Marcos. Não é a gente, não. Né? Não é a gente. Ontem até perguntaram na rede social vizinha, Neto, você se sente constrangido com vitórias e coisas desse tipo? Eu falei assim, olha, eu odeio vitórias com esses lances assim. Eu odeio. Só que a gente não tem que estar constrangido. A culpa não foi do Palmeiras, a culpa chama-se Confederação Brasileira de Futebol, é isso. Então, ô torcedores Nutella, ô Leiletes, Abeletes, Anderson Barretes, se coloquem no lugar de vocês e lavem a boca antes de chamar torcedores palmeirenses de Judas só porque você tem uma opinião diferente. Enrola o rabo com a opinião de vocês e senta em cima, porque ninguém é obrigado a engolir a opinião de vocês. E esses torcedores aí, igual essa mensagem do começo aí, ó. É pra vocês, vou mandar o link inclusive pra você, camarada. Porque falar é fácil, né? Escutar que é difícil. E que bom que você caiu meio que de paraquedas aqui no Opina Porco e escutou algumas verdades. Porque se ficou tão incomodado a ponto de mandar uma mensagem pra mim, é porque a carapuça serviu. E que bom que ela serviu, né? Que bom que ela serviu. Pelo menos alguém fala a verdade aqui. Eu acho engraçado que vocês... Quando eu falo vocês, pessoal, eu não estou falando de vocês que estão assistindo o vídeo, tá? Que nos apoiam, que nos entendem, que gostam da resenha, da boa resenha. Ontem eu fiquei super feliz, teve botafoguense, teve corintiano, mano, que mandou mensagem lá pra mim, participando da resenha lá, trocando uma ideia, falando que gosta do canal. Fiquei super feliz com isso. Sejam sempre bem-vindos. Não tô falando de vocês. Quando eu falo vocês, é uma força de expressão pra falar desses Nutellas. Desses Nutellas que chegaram ontem, que aproveitam a moda das trends e querem fazer bonito. E querem menosprezar a opinião dos outros. Chamando o cara de Judas, chamando o cara de traidor, pelo amor de Deus, porque vocês não conhecem. Vão estudar a história do Palmeiras, a história do Marcos com o Palmeiras. Falar besteira, falar bobagem, todos nós falamos, a todo momento. Mas não, isso não dá o direito de você de chamar os outros de traidor. Ou de querer imputar se ele é palmeirense ou não. Os caras não têm a mínima noção do que o Marcos já fez pelo Palmeiras. E da história que esse cara tem. Você acha o quê? Você que mandou a mensagem aí, ó. Você acha que você que é o bonzão da bola no Palmeiras? O que você fez pelo Palmeiras, rapaz? O que você fez pelo Palmeiras? Você senta sua bunda no sofá e fica lambendo Leila, lambendo Abel, lambendo Anderson Barros. É isso que você faz. Aonde você dorme tá quente. Aonde você fica tá quentinho. Pelo amor de Deus, cara, vão estudar futebol. Vão aprender o que é futebol. Antes de vocês ficarem rotulando quem é e quem não é palmeirense. Aprendam a aceitar críticas. Se tornem homens capazes de escutar críticas e opiniões diferentes das de vocês. Em vez de ficar com esse mimimi, torcida Nutella. Isso daí, ó, são os filhos aí, ó, dessa gestão nova do Palmeiras. Que estragou o futebol e vem estragando cada vez mais. Torcida que aplaude derrota. Torcida que não grita mais olé em campo porque o Abel não gosta que a gente grita olé. Que se exploda. Futebol é futebol, irmão. Ai, eu achei certo. A CBF proibiu o Memphis de subir na bola. Onde você tá quente. Tá bom? Você tá lá mesmo. Talvez é por causa disso que você acha ruim subir na bola. Está lá debaixo. Debaixo dela. Ah, meus amigos, e vamos mudar um pouco de assunto? Vamos mudar aqui essa toada, porque do jeito que tá... Não dá, né? É o seguinte. Ontem teve uma série de notícias que surgiram de que a gestão do Flamengo, ela deu aceite nos valores, ela organizou, né, todo o arcabouço financeiro para fechar a contratação do Jorginho. Então, o Flamengo chegou dentro daquele modelo de negócio que todo mundo queria, para que a negociação com o Jorginho seja encaminhada. Essa notícia, primeiramente, veio lá com o Paparazzo Rubro-Negro, aí depois surgiu, consequentemente, em outros portais também. Na verdade, o Paparazzo Rubro-Negro vem repercutindo isso desde a semana passada. Ontem teve a confirmação da notícia também pelo GE, e aí o próprio Paparazzo também veio e trouxe mais alguns detalhes a respeito disso. E inclusive já está na imprensa internacional também e já está repercutindo em outras partes do globo aí. Já tem gente preocupada
com a nova possível contratação do Flamengo. Porque agora que o Flamengo tá cedendo aqueles valores que o Jorginho queria, a contratação ela tá muito próxima de se encaminhar. O empresário do atleta vem para o Rio de Janeiro para assistir a partida do Flamengo pela Libertadores. Então vamos lá, vamos ver como que foi a repercussão aqui nos portais estrangeiros. Ganhou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e mais. O craque perto do Flamengo para a Copa Libertadores de 2025. Aqui é lá do Pelé da Argentina. Apesar de ter um elenco de alto nível, o time carioca estaria prestes a contratar mais um craque. Quem é? O mercado brasileiro não surpreende mais. A diferença entre contratações e vendas é cada vez maior e é perceptível em todos os mercados de transferência. Essa disparidade acaba impactando as Copas, quando o assunto é competição. Os brasileiros tendem a ganhar quase tudo em jogo, devido, entre outras coisas, aos seus elencos impressionantes. Jogadores vindo da Europa, jovens talentos de outras ligas sul-americanas e até mesmo figuras improváveis são alguns dos jogadores que vão parar no Brasileirão, uma liga competitiva e até mesmo equilibrada, com muitos grandes jogadores. E o Flamengo é exemplo disso, com jogadores como Alexandro, Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, Pedro, entre muitos outros. O time carioca tem um dos melhores elencos do país, mas como sua ambição é vencer tudo, ele sempre quer ficar um pouco mais forte. E tendo como principal objetivo a Copa Libertadores de 2025 e o Mundial de Clubes que começará em poucas semanas, o Flamengo começou a negociar e está muito perto de fechar a chegada de Jorginho, meio-campista que representa a seleção italiana, onde conquistou uma Eurocopa. O meio-campista, atualmente no Arsenal, tem 33 anos e, segundo a mídia local, está disposto a retornar ao seu país de origem. Ele já tinha ido ao Rio de Janeiro para explorar detalhadamente, e no Brasil dizem que ele adorou a cidade. E como o salário não é problema para o clube carioca, eles já cumpriram a parte mais difícil. Já confirmaram que o Flamengo aceitou os termos financeiros do jogador. Por isso, a expectativa é que o acordo entre ambas as partes seja confirmado nas próximas horas. Estamos falando de um jogador com uma longa carreira, que conquistou Liga de Campeões pelo Chelsea, conquistou o Mundial de Clubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA e já havia conquistado outros 2 títulos pelo Napoli. Em suma, um vencedor nato, que viria para a América do Sul para continuar ganhando tudo. Aí eles falam aqui, né, sobre o Mundial de Clubes, e o Flamengo, sendo um dos times mais importantes do continente, se torna um dos principais candidatos ao título, justamente por causa dos reforços que vem adquirindo. Então é um pouquinho aí da repercussão em relação a toda essa situação, essa novela Jorginho aí que acontece, mas que parece que tá próxima de um final feliz. Muita gente pegou e falou assim, é melhor contratar o Andreas, que é mais jovem, do que o Jorginho. Só que tem um detalhe, meus amigos. O Andreas, você só contrata ele pagando. O Jorginho, ele provavelmente virá de graça. E o custo dele vai ser salários e luvas. Salário e luva o Andreas também vai ter. Então, no final de tudo, eu acredito que é mais vantajoso você trazer o Jorginho. Não é um jogador que tem grandes históricos de lesão, tá? Embora ele tenha 33 anos. É um cara inteligente. É um jogador inteligente. Ele não é aquele jogador veloz, que tem aquele super ímpeto físico. Mas ele é um jogador que utiliza a inteligência como um dos principais pilares táticos de como ele atua dentro do campo. Busca aí um pouco da articulação, de como funciona essa parte intermediária ali com o Jorginho na equipe. Um cara muito inteligente que tem muito futebol ainda para apresentar, principalmente aqui no Brasil. E visto que o Flamengo não vai colocar dinheiro nenhum na compra do jogador, eu considero uma opção interessante. É aquele negócio. Você substitui o salário que o jogador quer receber pelo que você ia colocar de salário, mais luva e mais compra de outro jogador de outro clube. Que nem, para você tirar hoje o Andreas do Fulham, é 20 milhões de euros. É muita grana. Com esses 20 milhões de euros, você já paga o salário do Jorginho no tempo de contrato estipulado. Então acredito que o Flamengo está indo pela opção custo-benefício. E custo-benefício
O Jorginho, eu acredito que seja um bom custo-benefício, e se caso essa negociação vir se concretizar. Vamos observar como vai ficar os próximos passos aí dessa negociação. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cássio, Gabigol, Dudu e Companhia Limitada foi lá pro Cruzeiro para serem descredibilizados e passarem vergonha, né? Isso porque o dono do Cruzeiro, já que o Cruzeiro hoje é uma SAF, o Pedrinho, dono do Cruzeiro, ele fez um desabafo na segunda-feira falando sobre o desempenho do Cruzeiro desde que essa nova leva de jogadores chegaram. Na verdade, ex-jogadores em atividade. Olha só o que ele falou. A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre, né, que é o Alexandre Matos. A realidade mostra para todo mundo, erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes, porque é deselegante, mas nem precisa. Nem precisa. Parou por aí. Galera, quem que chegou no Cruzeiro? Cássio, Gabigol, Dudu. Nem precisa se dar nome. Todo mundo já entendeu o que você quis dizer, de quem que você quis dizer. Tive uma conversa com ele, porque precisamos errar menos. E de preferência não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados. Ai, uma surra de humilhação nos caras. Logo na segundona. E ainda ele falou sobre o futebol. Ó. O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio. Mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Eu trabalho na empresa, que é os supermercados dele. Se der 3% de lucro, eu solto foguete. Você tem empresário de jogador que fala em 10% todos os meses. Salário de 2 milhões, ele leva 200 mil todos os meses. E quem paga sou eu. É, meus amigos. Tá acostumado a pagar salário mínimo do mínimo, né? Aquele pessoal coitado que trabalha pra cacete, rala e ganha um salário pequenininho pra ser... Olha, galera, eu trabalhei dentro de supermercado. Porque eu fazia a auditoria por parte da cervejaria que eu trabalhava. Então eu ia até as grandes redes de mercado e eu observava se os produtos estavam mesmo em quantidade correta, disposto no local certo. Então eu fazia isso, eu rodava vários mercados de vários grupos. E assim, eu falo pra vocês, o ambiente mercado, para as pessoas que trabalham lá, são salários extremamente ruins e uma jornada extremamente cansativa. É difícil pagar 2 milhões para jogador, né? Porque o cara tá acostumado a pagar salário mínimo pra pessoa trabalhar de domingo a domingo. É difícil. Mas ó, por essa, os jogadores do Cruzeiro poderiam dormir sem, né? E eu fico pensando no torcedor do Cruzeiro, vendo ele falar que o futebol é um péssimo negócio. Vocês viram o que é a SAF, meus amigos? A SAF é isso. Vai chegar uma hora que esse cara ele vai perder a paciência. Porque vai começar a mexer no bolso. E quando mexe no bolso de empresário, a paixão ela fica de lado. A paixão ela fica em segundo plano. Só quero ver qual vai ser o futuro. Olha, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estaria muito preocupado. Provavelmente, futuramente, o Cruzeiro vai estar à venda para alguma holding aí estrangeira que vai fazer uma bagunça na divisão do clube. Esse é o futuro da SAF do futebol brasileiro, tá? Futebol brasileiro não tem a mesma estrutura europeia. Não é o mesmo business football que os Estados Unidos está fazendo, por exemplo. Porque os Estados Unidos já nasceu assim. Aqui não. Aqui o futebol é paixão. Tem muito disso. É diferente. Porque aqui envolve, né, o ânimo, a motivação para o cara trabalhar no outro dia cedo. Não é só futebol. Não é um business football. Não é um mero teatro. A gente está começando a ver os pontos negativos das SAFs. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.